Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouco aqui. Mais teoria hoje, né? Não vai ter prática. Então, um daqueles vídeos que são um pouco mais chatos, né? No vídeo passado eu tinha mostrado para vocês lá, eu tinha invertido os contrapesos do meu distribuidor lá do Fusca 035 e eu alcancei uma curva lá de avanço. E a princípio eu regulei ele com 15 e senti um grilinho lá por volta de 2.000 giros. E eu acabei abaixando para 12, né? Eis que durante a semana aí eu fui pesquisar, né? Fui ler alguma coisa na internet, fui olhar valores de frente de chama, essas coisas todas aí que estão relacionadas ao ponto de ignição, né? Para mim analisar, né? Ainda mais agora que estão querendo ainda aumentar mais o álcool na gasolina, né? E eu fui brincar um pouco com o gráfico aqui no Excel. Então eu reproduzi aqui os valores, né, de um distribuidor a gasolina aqui, da época que saiu o meu carro, que a gasolina tinha, se tivesse 5% de álcool era muito, e um distribuidor de um 1.300 a álcool aqui, que trabalhava 100% a álcool, né? Uma taxa de compressão maior, é óbvio, né? E a gente hoje tem o seguinte cenário. A gente tem uma gasolina que ela tem um grande teor de álcool para ser usado no motor do nosso Fusca. E então você precisa, o álcool ele tem pelo que eu li, né, que eu dei uma pesquisada em alguns trabalhos, né, eu não pesquiso sites na internet, eu pesquiso os trabalhos que são publicados. Que trabalho geralmente é entregue em faculdade e são, vamos falar assim, a consistência de coisas certas nele, né, é melhor do que a internet, que muita coisa fala, mas nada, praticamente pouca coisa se aproveita, né? Então, eu olhando ali, eu cheguei a uma conclusão ali que o álcool, pelo que eu li lá, ele tem um poder de calorias menor do que a gasolina, então ele demora um pouco mais para entrar em ignição, porém, como ele precisa de uma mistura mais rica, ele trabalha com 9 para 1, enquanto uma gasolina pura trabalha com 15 para 1, ele queima mais rápido. Então, se a gente fosse adequar um distribuidor do nosso carro aqui, a gente teria que sair de uma curva de avanço aqui maior no inicial e uma curva de avanço menor no final. Isso a teoria, né? E aí o que acontece hoje, né? Por que eu inverti ali? Por que eu sempre limito o final do avanço? Porque a gente tem problema justamente com a cápsula de avanço aqui, ó, com essa cápsula de avanço aqui, né? E o que acontece? Isso aqui não é daqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Isso aqui é daqui, ó. Para não confundir, pronto. Aqui é a curva centrífuga e aqui é a curva centrífugo mais o avanço. O nosso distribuidor original, ele tem praticamente esses avanços aqui, o 0,35 do 1.300. Então ele tem aqui, você regulava na época que a gasolina era pura ali, ela tinha baixo quitanagem, mas ela era pura. Você regulava aí com 10 inicial, e a 3.500 aqui ele ia dar 37 no centrífugo, né? 100, quando você está com o pé apertado lá, com muita carga, ele ia dar 37 aqui a 3.500, por volta de 3.000 aqui ele ia dar 30. A gasolina ela entra em ignição mais rápida, porém com maior velocidade dentro da câmara de combustão, muita pressão ali, ela demora um pouco mais ela se torna pobre ali, né? 15 para 1
a relação dela se torna um pouco mais pobre e precisa de mais tempo para queimar. Então esses avanços finais aqui, ó, eles são maiores do que um álcool. O álcool, por sua vez, aqui, ó, ele precisa de uma ignição mais alta ali, né, um tempo maior de ignição ali na marcha lenta, para ele entrar, inflamar, né? E na câmara de combustão, como ele é rico, ele trabalha com 9:1, ele trabalha com com menos partes de ar ali, então, consequentemente, mais combustível do que a gasolina. Ele, como mistura rica, não precisa de muito avanço, então ele trabalha com um avanço menor aqui, né? Então, a ideia aqui, eu fiz um gráfico, né? A gente vê aqui, ó, essa curva azul aqui, ó, é a curva de gasolina sem a carga, né? E essa aqui é com um avanço a vácuo junto, né? Praticamente o nosso Fusca, ele trabalha assim. Ele vem até perto de 2000 aqui, você andando de modo normal, sem ficar apertando até o final o pedal lá, tal, andando decente, né? Então ele vem aqui até 1500 normal, e depois ele começa a trabalhar junto com o vácuo. Então praticamente ele trabalha aqui nessa curva mais alta aqui, né? Aí que está o nosso maior problema. Se você pegar simplesmente aqui e falar assim, não, eu vou ter que me adequar à nova gasolina com álcool, aí então eu vou adiantar o ponto em 15 graus, né? Eu vou pôr 15 graus aqui, né? Você mais, vamos falar, aqui 15 graus eu achei muito, eu vou pôr 13 graus, vou pôr 13 graus aqui, né? Vamos colocar 13 graus aqui. Olha lá, coloquei, olha para quanto foi aqui, foi para 40, né? Ah, vou colocar 15 aqui porque ainda ficou meio xoxo na saída, então vamos colocar 15 aqui. Ele foi para 42 aqui, ó. Se você não tivesse esse avanço a vácuo aqui, ó, isso aqui seria de final, aqui estaria ótimo. Não estaria ruim. Porque a maioria das vezes, quando você está andando com o carro a 3.000 giros, você está com o vácuo acionado. Com ele completamente avançado. Então, você estaria com 35 aqui, estaria bom. Só que com o vácuo avançado aqui, você está com 45. É aí que o motor não vai. É aí que você, quando se adianta um distribuidor original aqui com 15, você tem toda essa faixa aqui, ó, até 2000 RPM trabalhando bem. O carro tem uma arrancada legal, acelera legal até 2000 RPM. E essa faixa de 2500 em diante aqui, ó, você tem o carro amarrado. Por quê? Porque daí ele já não vai trabalhar com essa curva aqui. Ele já começa a puxar vácuo e vai trabalhar com essa. No entanto, se vocês pegarem, adiantarem um distribuidor 0,35 com 15 aqui e desconectar o vácuo, você vai ter o carro andando com uma condição legal. Aí o que acontece? A gente vai conectar o vácuo, porque tem algumas situações aqui que em 2000 você tem o vácuo acionado aqui para melhorar a economia do seu carro. Só que você tem que adequar esse final da curva. Então, se a gente olhar aqui, ó, agora, né, que a gente regulou aqui com 15 graus aqui, ó, né, então a gente tem aqui, saindo aqui, ó, o ponto vermelho aqui e o ponto azul. Então a gente vem aqui até 2000, ó, ficou legal. Esse aqui seria, ó, do álcool aqui, ó, ele tá até com um pouco menos de avanço em 2000 do que o distribuidor que você adiantou aí com 15, né? E que tem uma taxa de compressão maior também, né? Então aqui estaria legal e aqui estaria legal. Só que aqui já está alto, ó. Aqui já está alto, aqui já está alto, aqui já está alto. Então essa parte aqui que a gente tem que trabalhar, né? Então, por que eu reduzo? Vamos mudar para esse gráfico aqui. Aqui é um modificado. O que eu fiz? Eu peguei um distribuidor meu 0,35 e simplesmente eu limitei através do batente ali,
não mexi na curva, eu só limitei através do batente para ele sair de 13 e vir para 33. Eu podia, se eu regulasse aqui com 15 aqui de inicial, ele iria para 35 aqui, que também não é muita coisa, né? Mas vamos deixar com 13 aqui para ficar mais fácil aqui. Aqui a gente está só na parte centrífuga dele, né? O que acontece? Aqui, ó, aqui, se ele avançar os 10, ele vai estar com 35, então ele não está muito fora da curva. O que eu fiz? Eu peguei mais ou menos a metade de uma curva de aqui, ó. Se eu pegasse aqui esses 33 e adicionasse com o vácuo aqui, ele ia dar 43. Não ia estar tão, vamos falar assim, fora, olha o ponto vermelho aqui, ó. Ele não ia estar tão fora do que seria previsto aqui, né? Não iria amarrar o carro. Isso daí como é que eu sei? Eu reduzi no meu e eu percebo que o carro por volta de 32, 33 aqui, ele avança, ele ganha um pouco melhor a rotação acima de 2.500 giros, né? Então, aí é que está o que você precisa limitar aqui. Por quê? Porque você tem o álcool na gasolina. Então, ele demora para entrar em combustão, na marcha lenta, porém, não tanto como se ele tivesse 100% etanol, mas ele demora. Então, você tem que adiantar um pouco o ponto inicial aqui. Porém, de 2000 em diante aqui, ó, e a mistura já está rica, você teve que aumentar o giclê para rodar com ele. Então ele está rico, ele vai queimar mais rápido. Então você não precisa de tanto avanço como você teria aqui, quando a gasolina era pura. Se você quiser pegar e limitar com 37 aqui, e aumentar aqui, ó, aumentei para 15 aqui, mas eu reduzi para 37, ele vai parar aqui, ó, por volta de 3.200 aqui, ele já vai dar 37 e vai ficar com 37 aqui. Então você não vai sentir o carro tão amarrado, né? Mas eu prefiro limitar o meu com 32, 33 no máximo, né? Aí aqui, o que eu fiz? Eu peguei dessa última vez ali, eu montei errado os batentes lá e acabou que ficou invertido e ele reduziu a curva. Então eu peguei e fiz a curva aqui também. Então eu comparei aqui a curva do 0,35 limitado com final, 33 aqui, e a curva invertida. A curva invertida, o carro ficou muito legal para andar. De alta aqui, ó, acima de 2.500 aqui, ó, ficou muito legal, porque aqui eu vou ter 42 de final, não entrou aqui, 42, ah tá, o gráfico tá no meio, vamos mudar isso aqui um pouquinho para cá, pronto, eu vou ter 42 aqui, e quanto o original modificado aqui seria 40, e ele anda bem. Então eu vou ter esses dois pontos aqui, ó, bem próximos aqui, ó, né? 40 e 42 aqui, eu vou ter os pontos bem próximos aqui, né? Não iria mudar muito, né? Só que invertido eu tenho ali deu uma deficiência ali. O que aconteceu? Aqui, ó, nessa faixa aqui de 1.200 giros até 3.000, ele avançou muito aqui, ó. Enquanto aqui eu tinha 25, aqui eu já tinha 29. Enquanto 1.500 aqui, eu estava com 20 aqui de avanço inicial aqui, com 1.500 giros, aqui eu já aqui com o mesmo 13 aqui eu já estou com 23. Então, eu senti ele aqui nessa parte aqui, ó, o gráfico aqui, ó, do modificado. Aqui ficou excelente, ó, essa faixa aqui. Aqui ele ficou muito avançado. Então, o invertido, eu tenho esse problema aqui.
Então eu teria que até baixar para 10 aqui. Vamos supor, colocasse 10 aqui, ó, de inicial na marcha lenta. Aí eu ia me adequar melhor à curva do outro modificado. Porém, ia ficar com pouco avanço aqui. Aí eu já não sei, eu já não testei com esses 29 aqui para ver se ele ia dar um avanço, um desempenho bom no carro acima de 2.500, né? Mas aí a curva aqui, ó, ela já ficou mais plana aqui, mais semelhante ao do 0,35 aqui original, limitando a final aqui. Eu fiz aqui uma comparação do invertido com o distribuidor do Fusca a álcool aqui, do 1300, né? Então você tem aqui a curva do distribuidor invertido e a curva do distribuidor a álcool, né? Você vê que é bem semelhante aqui a curva, né? Aqui se eu regular ele com 10 aqui, que eu não testei ainda, a curva vai ficar até mais, ó, ele vai se encontrar aqui no 1500 e vai se distanciar um pouco mais aqui nessa região aqui, o da gasolina, e o do etanol fica aqui porque a mistura dele é bem mais rica, né? Então ele precisa de menos ponto ali e a taxa de compressão é maior também, né? Aqui eu fiz uma relação do distribuidor original do carro aqui, sem limitar, ligado, regulado com 10, e o invertido aqui, ó, regulado com 13. Vamos regular com 12 aqui, para ficar mais próximo, que é o que eu estou trabalhando no carro lá agora, né? Olha como a curva aqui dos contrapesos invertidos é bem mais agressiva do que a do carro original. É bem mais agressiva aqui, ó. E então esses pontos aqui, ó, 1500 RPM, ó, com 22 graus, aqui 2000 RPM já com 28, ele ficou bem parecido. Eu não fiz aqui, mas depois eu posso fazer. Ele ficou bem parecido com a curva do distribuidor do Puma, que não tinha avanço a vácuo. Se você não tivesse avanço a vácuo, aqui está sem avanço a vácuo. Se ele não tivesse avanço a vácuo aqui, ó, eu podia regular ele com 15 aqui, ó, que ele ia ficar com uma curva legal, bem agressiva aqui, só que daí ele não ia avançar, que nem aqui, onde está com 31, ele não ia para 41, aqui não ia para 44, ele ia ficar nessa curva aqui, ó. Então eu podia até aumentar aqui para 37, né, para não precisar, vamos falar assim, usar o avanço a vácuo, né? E por isso que muita gente, às vezes, o avanço a vácuo fura e ele acaba pegando o distribuidor original aqui e regula ele e já está regulado com 15, ele não sente nem falta do avanço a vácuo no carro. O Diego lá do canal DNG, ele usa o distribuidor só com avanço centrífugo, sem vácuo, e não sente falta, não sente, porque você adiantou aqui, ó, para 15, 16, se colocar aqui 16, aguenta bem. Você tem, ó, praticamente um avanço alto aqui, ó, por volta de 3.000 RPM aqui. Você tem praticamente essa curva azul aqui, ó. Olha lá, ela vem aqui plana, não é tão agressiva, mas ela tem um bom avanço aqui, ó, por volta de 2.500, 3.000 aqui, não vai precisar do avanço a vácuo, né? Porém, tenho a outra parte outra face da moeda, né? Se você tiver com um avanço alto aqui, vamos por 16 graus aqui, você está nessa faixa de giro aqui com 28 graus, e você pisar, não tem para onde recuar. Você não tem aonde recuar. Você vai mandar a carga para o seu motor com 28 graus aqui. Aí que pode ser que aconteça uma batida de pino, né? E principalmente aqui, ó, com 3.000. Se tiver com 3.000 giros aqui, de repente se precisar apertar de uma vez e colocar a carga no motor, a mistura do carburador tem que estar rica. Porque se ela tender a ficar pobre,
você não tem para onde você fugir. Ele vai ser 36 graus, ele não vai ser menor que isso, né? Então é por isso que foi criado o sistema vácuo, né? Que daí você tinha uma regulagem com carga aqui mais plana, e o vácuo aqui ele vinha melhorando essa condição de economia aqui com a mistura pobre, né? Com baixa carga no motor. Porém, o maior problema está aqui, ó. Tá aqui. Você não tem avanço suficiente para o carro ter aquela arrancada legal. Aí quando você começa a aumentar aqui, você começa a aumentar essa parte de trás junto, que aí o carro amarra, né? Então, eu também fiz uma coisa aqui, eu peguei e reproduzi um distribuidor tampa baixa. O tampa baixa aqui, ele não tem massa centrífuga, ele só avança pelo vácuo do motor. Então você tem vácuo, ele avança bem, você não tem vácuo, ele reduz não o suficiente para zerar o distribuidor, se você estiver usando o carburador certo. Aquele que tem aquele caninho no Venturi. Se você estiver usando o carburador errado, nem adianta, não vai funcionar. Com aquele caninho no Venturi, se você apertar de uma vez, ele perde o vácuo na região da borboleta, mas ele tem o vácuo na região do Venturi, e o vácuo cai ali por volta de 5 graus no distribuidor. Por que eu estou falando com precisão esses números? Porque eu já testei num carro tampa baixa, com carga e sem carga. Então, se você tiver com o carro parado e você acelerar aí devagarzinho, ele é uma coisa. Se você apertar de uma vez a borboleta ali e perder vácuo, ele é outra coisa. Ele só trabalha com vácuo. Então, eu fiz uma comparação aqui, ó. Esse aqui é o tampa baixa, e eu peguei e transferi ele para os RPMs aqui, com um teste que eu fiz com a lâmpada de ponto no Fusca tampa baixa. Eu não mostrei isso, mas mais para frente, a hora que eu tiver a oportunidade, eu mostro num Fusca tampa baixa. Eu tenho aqui tudo se o motor tivesse com carga, se eu tivesse com o pé atolado. E aqui tudo da forma mais usual do Fusca com tampa baixa, que é você encostando o acelerador para sair o carro. Então ele tem um avanço bem agressivo, o tampa baixa. No entanto, o tampa baixa foi um vamos falar assim, o motor montado com tampa baixa, hoje ele é o que menos sofre com essa quantia de álcool, porque ele já tinha um avanço agressivo até para a época. Quando ele saiu, primeiro ele saiu lá fora, não teve problema, que a gasolina de fora sempre foi melhor que a nossa. Aqui ele tinha constante batida de pino, e logo que foi abolido, né? Simplesmente foi abolido por causa disso, porque o carro brasileiro, o Fusca brasileiro não se adequava usando um distribuidor tampa baixa com a gasolina na época. Isso hoje em dia pode usar sem problema, vai ficar até melhor, né? E o tampa baixa, ele não tem esse problema de avançar muito, porque se você tiver com carga, ó, ele vai avançar só 17 graus aqui. E quando você está sem carga, ele avança só até 37 graus. Então o vácuo dele, a cápsula de vácuo, avança 27. Então, a maioria dos Fuscas tampa baixa, a pessoa vai lá falar, vou regular com 15 porque tem álcool na gasolina. Maravilha, ele não vai passar de 42. E a hora que você apertar, ele vai cair para 32. Então você está com a curva praticamente perfeita aqui, né, para usar a gasolina com álcool, né? Então se a gente vou voltar aqui na regulagem original com 10, e eu fiz um comparativo aqui, ó, com o distribuidor, o 035, que é o do Fusca 1300, quando ele parou de usar o tampa baixa. Então aqui, se a gente for ver as curvas, ó, a curva de vácuo do tampa baixa é essa vermelha. A curva de carga do tampa baixa é essa azul. Então aqui é só se você tiver com o pé
apertado até o final, que não tiver vácuo nenhum no motor. Ele vai fazer essa curva aqui, ó, para prevenir batida de pino. E mesmo assim, na época, ainda batia pino. A maior parte do tempo, o carro vai trabalhar com essa curva aqui, o tampa baixa, essa curva vermelha. Então, olha como ela é maior do que a curva do 0,35 aqui, ó. Ela é bem mais agressiva. Por isso que, geralmente, o Fusca com um distribuidor tampa baixa, o desempenho dele é bem superior ao Fusca com o distribuidor tampa alta. Porém, né, o tampa alta, ele de 2000 aqui, ó, em diante, ele é bem parecido, ó, com o tampa baixa. Ele tem um desempenho de 2.500 em diante, você não percebe diferença de um tampa alta para um tampa baixa. Só que o tampa baixa ele fica aqui, ó. Ele fica com 37 aqui. Enquanto o tampa alta ele vai até 47 lá. Na época, provavelmente, os engenheiros estudaram que o combustível precisava de mais tempo para se queimar nessa região aqui, né? Hoje em dia não é isso aqui. Hoje em dia, se você regular com isso daqui, ó, o carro amarra. Hoje em dia, aqui é a curva legal. No máximo, ela vindo até aqui, 42, 43, com o vácuo ligado, né? Então, aí se você pega aqui o tampa baixa e regula ele com 15, ele dá 42 aqui. Aí você vem aqui, pega o tampa alta e regula com 15 para adequar. Olha lá, ele também vai para 42. Porém, de 2000 em diante aqui, ó, ele trabalha com essa faixa aqui na maioria parte do tempo. Aí o que acontece? Eu estou muito adiantado aqui, ó. Por isso que amarro o carro. Então olha aqui. Essa aqui seria a curva do tampa baixa. E essa aqui seria a curva do tampa alta. Ele está bem mais acima aqui. É essa região aqui que amarra o carro quando você não faz a limitação. Você tem que pegar essa curva aqui e abaixar ela aqui, ó. Tem que limitar ela aqui, ó, com 42, 44 aqui no máximo. Então eu fiz esses gráficos justamente para a gente desenhar aqui como um distribuidor trabalha, né? Aí eu peguei o tampa baixa aqui, ó, e coloquei com o 1300 aqui, invertido aqui. Coloquei com 1300 invertido aqui. Deixa eu ver se não perdi nada aqui. É isso aí mesmo, com 1300 invertido aqui, ó. Olha como a curva ela fica bem mais próxima, né? Aqui seria a curva do tampa baixa. Vamos ver se essa aqui é. Essa aqui seria a curva do tampa baixa, a vermelha. E aqui, ó, essa roxa aqui, ó, é a curva do centrífugo já mudado. Então, ó, ela fica bem próxima da curva vermelha. Porém, eu tenho esse problema aqui, ó, que é a curva do vácuo junto. Então, em 2000 aqui, ó, enquanto tanto tampa baixa aqui, quanto o centrífugo do tampa alta, que ele está por volta de 26, ó, só que o centrífugo aqui ele já vai estar acompanhado do vácuo aqui, ó. Então ele já vai estar para 36. É aqui que eu escuto aquele grilinho, né? Que é uma curva bem, ficou bem assim, agressiva aqui, né? Então vou colocar 15 graus aqui no tampa baixa para a gente simular o que a maioria das pessoas usam. Olha lá, mesmo assim ainda a curva de vácuo do tampa alta aqui invertido ficou bem agressiva. Ó. Chegou próximo e ficou bem agressiva. E o invertido ele para aqui, né? Eu não testei ainda ele com 10, né? O meu lá tá regulado aqui, ó, ele tá regulado com 12. Então ele tá com essa curva próxima aqui, ó. É uma curva por volta de 2000 aqui que ela tá agressiva. Até um inscrito sugeriu lá, falou: "Ah, você coloca
um contrapeso mais leve e tal, né? É uma ideia. É uma ideia, mas provavelmente eu vá fazer isso daqui, ó. Eu vou voltar para a configuração dele normal, só que limitando apenas o final. Porque ó, aqui, ó, se a gente limitar o final aqui, ó, ele vai ficar bem próximo do tampa baixa aqui, ó. Fiz um gráfico aqui, ó. É a curva que mais se assemelha, ó. Aqui, ó. Aqui a carga do tampa baixa com tampa alta. A carga do tampa baixa é essa roxa. E a carga do tampa alta é essa aqui. E essa aqui é a curva de vácuo vermelha do tampa baixa. E a curva de vácuo azul, aliás, aqui, a curva de vácuo azul do tampa baixa e a curva de vermelha do tampa alta. Então, praticamente aqui, ó, de 2000 giros, ó, ele se assemelha. Só aqui que eu vou ter, essa parte aqui que eu vou ter um problema. Porque aqui, ó, o centrífugo ele não funciona no vácuo. Então eu vou ter um avanço pequeno aqui, ó. Então eu teria que talvez tirar a mola do contrapeso menor ali para fazer essa curva aqui, ó. Não tão agressiva quanto a do invertido, mas fazer isso daqui, né? Aí por curiosidade aqui, ó, eu peguei na internet, tem um programinha lá de uma ignição dessas tipo FT, né? Que é programável, né? E lá tem, você coloca os dados do seu veículo e calcula o avanço de ignição, né? Só que lá é o seguinte, né? Ele calcula o avanço de ignição para uma gasolina dos Estados Unidos, né? A gasolina pura, né? E também o álcool deles lá, que é um E85, tem 15% de álcool, né? Então, ó, é bem parecido as curvas, ó. A gasolina pura aqui, ó, termina com 32, 21 aqui por volta de 2000. E a do etanol aqui, não sei porque eles deixam com 10 lá, mas ela só avança até 36 aqui, ó. Tem 4 graus de diferença aqui. Então, se olhar aqui, ó, a curva é bem parecida uma da outra. Aí eu andei olhando a frente de chama. O nosso combustível ele precisa de 20% mais tempo de queima do que a gasolina pura. Aí eu peguei aqui e fiz peguei a tabela e acrescentei os 20% aqui, né? Deu essa curva aqui. Aí eu fiz uma comparação com a do 35 modificado, sem estar invertidos os batentes, né? Ambos regulados com 12, praticamente ficou a curva da injeção programada, da ignição programável, que eles indicam. Ó. Ficou praticamente a curva com exceção aqui, que o vácuo ele sobe mais do que o vácuo que eles pedem lá, na programável, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, mais uma curiosidade, por que eu reduzo o final, justamente por causa disso daqui. Se eu pegar aqui e a gente fazer uma comparação aqui, ó, se eu colocar aqui 15 de inicial, eu vou para 42 de final aqui. Só que na maior parte do tempo, que vocês têm que ter noção, que dessa região em diante aqui, ó, o vácuo é alto no coletor e vai avançar a cápsula de avanço. A cápsula de vácuo ali, né? Então, praticamente, acima de 2000, você vai trabalhar com esses pontos altos aqui, se você não limitar. Se você limitar para 32, maravilha. Você vem até aqui com 32 e aqui você continua, 42, 42, 42. Você vai ficar com essa curva aqui, do tampa baixa, que anda muito bem. No entanto, nunca fiz nenhum serviço em tampa baixa, de limitar nada. Eu simplesmente encontro a melhor curva de avanço, que geralmente fica nessa faixa de 15. Tem carro que pede 13 e eu não faço mais nada. O carro anda muito bem, até com economia. Já o tampa alta,
Se eu acelerar ele até 2500 e for encontrar ali a melhor curva ali, ele vai cair por volta de 30, 35, né? Só que se eu continuar acelerando, ele vai amarrar. Então tem que limitar. Então é por isso que eu limito o meu carro, né? Esses gráficos são mais uma curiosidade. Eu já deixei com vocês aí todos os avanços, né? Já fiz um vídeo mostrando, né, os avanços de cada distribuidor, e vocês podem pegar aí no outro vídeo aí e fazer essas tabelas aqui. Isso é legal para você conseguir, vamos falar assim, enxergar o funcionamento, né? Então é mais uma curiosidade, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aí.